Falcão e Soldado Invernal finalmente vão estrear no Disney Plus, e é sobre essa série que eu vou falar pra vocês aqui, que já tivemos aí todos os trailers. A série estreia amanhã e eu tô feliz porque amanhã tem série da Disney Plus. Se liga aí. Salve galera, Diego Silva para mais um Silverdices. Para você que está chegando agora, tem água, cerveja e refrigerante na geladeira, né? Já deixa o inscrever-se, vai lá e bora para essa nossa resenha sobre Falcão e o Soldado Invernal. Finalmente vai começar essa nossa ânsia por sexta-feira novamente, depois de uma semana de férias após o final de WandaVision. Então deu até pra gente maratonar WandaVision na semana passada, já que não teve episódio novo. É verdade. A Disney já liberou todos os teasers e trailers dessa série. Inclusive, eu preciso confessar aqui que eu fiquei muito emocionado com o trailer final. Emocionado mesmo ali. Ver o Sam Wilson discutindo ali a importância de um símbolo, e que o símbolo não é só um símbolo porque ele depende das pessoas que, né, se colocaram junto dele, é um ponto muito legal, que é aquelas cenas que mostram ali, de certa maneira, o quão pequeno o Sam Wilson é perto do Capitão América, porque a gente está falando de um personagem que viveu em duas gerações completamente diferentes e tem grandes feitos acumulados nas duas gerações. A gente está falando, querendo ou não, de um herói da Segunda Guerra Mundial. O universo Marvel Transmídia, já que estamos falando aqui entre Disney Plus e cinema, ele vem se expandindo numa velocidade sensacional. E a gente precisa falar disso tudo, lembrando que essas séries elas vão servir ali para solidificar, né? Elas são o que é o pano de fundo, né? O plano de fundo de toda essa discussão dentro do universo Marvel, o que é muito interessante. Assim como eu falava de WandaVision, essa série ela tem esse papel. Agora a gente não depende mais das cenas pós-créditos para ficar falando, tá, esse filme amarra com tal filme, tá, na cena pós-crédito sempre tinha uma citação que ligava uma coisa a outra, pô, agora eu peguei essa referência, ou ficar simplesmente procurando easter eggs nos filmes, porque eles sempre deixavam ali algum nome de personagem largado, algum símbolo passando, como até hoje passam os símbolos dos 10 Anéis, que aí ligam ao Mandarim, que só vai aparecer no filme do Shang-Chi. E aí nisso chega a série do Falcão e o Soldado Invernal, que é uma série bem interessante, até porque ela vai desenvolver dois personagens ao mesmo tempo no plano central, assim como era o WandaVision. Mas aqui a gente tem dois personagens que eles funcionavam separadamente e que são dois personagens que eles têm ligação direta com o maior símbolo dos Vingadores, o maior símbolo dos Estados Unidos, que é o Capitão América. E aí essa série, assim como WandaVision, ela vem para trazer várias respostas a algumas perguntas que não necessariamente eram perguntas. What? Mas uma delas, por exemplo, é qual a importância do Capitão América. Porque, veja bem, os filmes da Marvel, eles até citando aqui o Homem-Aranha, ele já colocou muito a importância do Homem de Ferro. Então a gente já percebe essa falta, a gente já tem a simpatia pelo que foi o Tony Stark dentro do universo Marvel. Mas qual é o peso do Capitão América? Já que a gente está falando do maior símbolo dos Vingadores, o maior símbolo da Marvel, o maior símbolo dos Estados Unidos. Inclusive, o próprio Tony Stark fala que quem manda nos Vingadores é o Capitão América, que o Tony Stark ele só servia como cheque de pagamento. Lab's all set up, boss. Oh, actually, he's the boss. I just pay for everything. Então, o Capitão América ele tem uma importância maior, mas a gente está falando do personagem, do manto Capitão América, e não do Steve Rogers. Inclusive, nos quadrinhos, o Capitão América foi mais de um personagem, chegando a ser, inclusive, o Buck Barnes e o Sam Wilson, o Falcão e o Soldado Invernal, certo? E o Steve Rogers, quando ele deixou o manto do Capitão América, em alguns momentos ele assumiu o manto de Nômade, que era ali aquele super-herói sem pátria. E se a gente for pegar então, quais são as diferenças do Capitão América nos quadrinhos pro Capitão América nos cinemas? Nos quadrinhos, nessa história aqui do Ed Brubaker, o Brubaker, ele morre, né? Capitão América, a morte de um sonho, um encadernado muito legal para vocês darem uma olhada. No cinema a gente sabe que ele se aposentou, né? Ele foi lá na hora de entregar as Joias do Infinito, ficou lá com a Peggy Carter, ficou velhinho e entregou o escudo pro Sam Wilson. E a gente pode pegar aqui dois paralelos muito interessantes, porque, de certa maneira,
ele entregar o escudo para o Sam Wilson foi como se ele entregasse ali o testamento dele de Capitão América. Nos quadrinhos existe exatamente um testamento de Capitão América que ninguém conhecia, que ele tinha justamente uma regra ali de só ser apresentado ao Tony Stark caso o Capitão América morresse. E a esse testamento ele dizia que o próximo Capitão América, a próxima pessoa a ser a detentora do escudo deveria ser o Bucky Barnes. E aí é quando tem aquele Bucky Barnes com o uniforme que parece, a pintura do uniforme parece o primeiro escudo do Capitão América. Ele usa o escudo redondo, mas sempre tá com uma arma, sempre tá com uma pistola na cintura, diferente do Capitão América Steve Rogers. E aí é um Capitão América ali que divide um pouco de opiniões, já que ele tem todo esse passado com a Hydra, com os soviéticos e tudo mais, né? Com os soviéticos, nazismo, enfim, dependendo da origem que vocês forem pegar para ler. Já nos quadrinhos do Capitão América, que é o Sam Wilson, que esse Capitão América ele também existe, é um Capitão América que ele tem alguns arcos muito interessantes, porque justamente esse Capitão América ele lida diretamente com a opinião pública. E para mim parece que é muito isso que vai acontecer, justamente por isso dele ter que falar ali sobre ser o papel do Capitão América, né? Que ele não é só um ícone, que esse ícone vai depender, que esse símbolo vai depender de quem está levantando o símbolo. Sem falar que nos quadrinhos, quando isso acontece, é num arco onde tiram o soro do super soldado do Capitão América e ele envelhece, e aí esse Capitão América, senhor de idade, ele vira meio que um mentor ali em alguns momentos, trabalhando só nos bastidores das missões dos Vingadores. No caso do cinema, é justamente isso que aconteceu, né? Ele ficou velho lá, ficou velhinho, porque viveu a vida toda, e maravilha. Mas tem um detalhe muito importante dentro desse universo Marvel. Aparentemente, para a opinião pública, isso nos cinemas, o Capitão América morreu. E a gente vê um pouco disso no Homem-Aranha Longe de Casa. Aparentemente, para a opinião pública, o Capitão América ele morreu ao enfrentar o Thanos, diferente do que a gente sabe que aconteceu, que foi ele ficar no passado, volta velhinho e entrega o escudo para o Sam Wilson. E essa fase nos quadrinhos, a fase do Falcão América, é um arco muito interessante, porque nesse arco o Capitão América ele perdeu o soro do super soldado, mais uma vez, não é a primeira vez que isso acontece, mas aí ele passa o manto pro Falcão, e aí daí surge o Falcão América. E o Capitão América, o Steve Rogers velhinho, ele vira meio que um mentor, ele fica ali no backstage tentando organizar a inteligência nas missões dos Vingadores. Quem sabe a gente não veja novamente o Capitão América velhinho ou alguma lembrança dele com o Steve Rogers em algum momento. E dentro desse arco tem toda uma discussão de opinião pública, toda uma discussão política, toda uma discussão de influência de redes sociais, tudo isso ligado ao ícone, tudo isso ligado ao manto, ao personagem, né? A importância de existir sempre um Capitão América. E aí nisso nós vamos ver aí o agente americano. E aí é um personagem que ele é meio fascistão, assim, então ele é super violento, diferente do que era o Capitão América do Steve Rogers e do que era o Capitão América do Bucky Barnes. Então pode ser que nós tenhamos em algum momento o embate entre os três, ou uma cena de luta ou um embate político, né? Um embate filosófico sobre a importância de ser o Capitão América. Galera, eu não sei vocês, tá? Mas entre as três séries que já foram anunciadas, entre WandaVision, que já acabou, Falcão e Soldado Invernal, que vai começar, e Loki, que seria a próxima, Falcão e Soldado Invernal é que me deixa mais empolgado, porque ela vai trazer uma profundidade e tem um potencial de história, um potencial de roteiro diferente das outras três séries, e ela continua trazendo esse ar do que era o que a Marvel tentava fazer no cinema. A Marvel, ela não criava filmes de super-herói. O filme de super-herói era o gênero, mas ela sempre se baseava num subgênero. A gente pode, por exemplo, colocar aí os filmes do Homem-Formiga como as comédias românticas da Marvel, fora os filmes de ação, fora os filmes de relatos históricos, como foi o Capitão América, o Primeiro Vingador. Enfim, a gente tem ali vários subgêneros dentro do gênero, e aqui a gente pode colocar aqui um filme mais um drama, um thriller político, alguma coisa mais voltada ali para algo que a gente realmente pode parar e pensar, tá, mas será que não é isso? Assim como a WandaVision foi toda ambientada como um sitcom, né? Era
tinha todo esse formatinho e ainda por trás de tudo abordava o luto. Talvez aqui a gente tenha um thriller de ação e espionagem com foco em um cunho político, por que não? E sem falar que essa série ainda traz o Barão Zemo, que de todos os personagens que aparecem, os vilões que apareceram no universo Marvel, é um dos meus preferidos, porque ele é um vilão que ele conseguiu tocar o terror em tudo sem praticamente sujar a mão. Ele não teve em nenhum momento que saiu na porrada com nenhum dos super-heróis. Ele manipulou tudo o tempo todo do backstage. Ele sujou a mão porque ele matou algumas pessoas dentro da história, mas ele não confrontou diretamente nenhum dos super-heróis. E então a gente já coloca aqui essa coisa do nível de inteligência pra trama, né, no sentido do vilão dentro dessa trama, um nível muito alto. E aí isso ainda pode levar a gente direto pros Thunderbolts, que aí tem ligação também direta com o Capitão América e o Bucky Barnes e a Viúva Negra. Tem ligação direta com a Invasão Secreta e vários outros arcos da Marvel, só de ter o Barão Zemo ali. Né? Sem falar que a gente tem que entender como ele fugiu da balsa, porque ele estava na balsa no momento do blip, no momento do estalo. Então como que ele saiu de lá? Será que ele não tinha sido evaporado e ficou lá preso? Enfim, e ainda tem isso, né? Essa série pode abordar de certa maneira como que continuar as relações dentro desse universo entre o primeiro estalo e o segundo estalo, né? O que aconteceu no blip dos 5 anos. É isso, galera. No sábado tem videozinho aqui falando ou de Falcão e Soldado Invernal ou de Snyder Cut. Tem uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, né? Um poll para vocês responderem qual que vocês querem que eu faça, o que vocês querem que eu fale primeiro. Ou Falcão e Soldado Invernal ou Snyder Cut. Fechado? Abraço!